Vamos iniciar nossa aula, então, de direito trabalhista e previdenciário. Claro que, nesse primeiro momento, eu vou dar uma recapitulada aí no nosso direito trabalhista. Ficamos prejudicados em função da Covid, né, 19, e automaticamente não tivemos aulas presenciais. A maioria de vocês sentiram muito, né? Por quê? Porque fizeram matrícula para assistir a aulas presenciais, e não tinham, né? Isso entristeceu muita gente. E foi razão de muita gente ter abandonado o curso, né? Isso é muito ruim, tá? Então, uma das questões que a gente pode relembrar é o conceito, então, de direito do trabalho, né? Que vocês viram antigamente, ou anteriormente, né? O estudo, então, do conceito de direito permite identificar o conteúdo da extensão desse ramo da ciência jurídica, ou ciência do direito, tá? Direito é uma ciência porque tem princípios próprios, né? Dentro do penal, dentro do administrativo, dentro do previdenciário, dentro do trabalhista, todos eles têm princípios próprios. Por isso que é uma ciência, tá? E essa relação jurídica. É possível distinguir essa relação jurídica, que é base de compor o seu objeto. Lembra? O objeto, o sujeito. O objeto é aquilo que se pleiteia, os sujeitos são aquele que exige o seu direito ser cumprido e aquele que determina que o direito dele seja cumprido, ou se tiver razão, claro que ele vai dar a razão para aquele que está exigindo o seu direito, tá? E lembrando que o meu direito, a minha liberdade, termina aonde começa a liberdade do outro, né? Em relação ao conteúdo amplo do direito do trabalho, podemos partir, então, de uma síntese simplística, tá? Simplista, dizendo que é representado pelo conceito fundamental do trabalho. Assim, de forma genérica, é a disciplina, então, é o possível afirmar que o direito do trabalho é o ramo do direito que disciplina as relações de trabalho. Relações contratuais de emprego. Claro que um é subordinado ao outro, isso é importante, né, dentro da relação de emprego. No entanto, nós vimos, então, o conceito não pode atender apenas o conteúdo, mas também as necessidades, também a fixação de sua extensão, ou seja, o princípio, eu preciso definir quais os tipos de trabalho abrangidos pelo conteúdo do direito do trabalho. Vimos, então, que nem todas as atividades de trabalho é regulamentada pelo direito do trabalho. O conjunto das relações de trabalho, voluntário, estagiário, temporário, etc., avulso, eventual, autônomo, não são amparados pelo direito do trabalho. Mas os empregados, nessa fatia da pizza, empregado é amparado, tá? O objetivo do direito do trabalho, então, é por característica, né? Que tem característica específica, diferenciando, então, nas demais formas do trabalho, e que estudaremos mais adiante. Portanto, o objeto do direito do trabalho, então, é a relação de trabalho subordinado. Olha essa palavrinha, subordinado, também denominada relação de emprego. A relação de emprego só existe se houver subordinação. Importante isso, tá? Os sujeitos desta relação são os empregados, são o empregado e o empregador, que se relacionam não só, então, no âmbito individual, como também de forma coletiva, tá? Por isso que o nosso direito trabalhista, ele visa o direito individual do trabalhador, mais os direitos coletivos, tá? Acordado entre as partes, ok? Então, o sujeito dessa relação, então, empregado-empregador, que se relaciona não só no âmbito individual, como também numa forma coletiva, tá? E por intermédio de grupos organizados, categorias de trabalhadores, dos seus órgãos de representação sindicais, tá? Os sindicatos. Esse é o problema mais sério dentro da lei trabalhista, né? Protegeu demais os trabalhadores
e, com isso, sacrificando o próprio empresário, né? O empregador. Claro que o empregador mantém essa relação, né? Mantém esses parâmetros de relação de emprego, porque ele é a parte mais forte da relação de emprego, né? E ele deve responder, então, por todos os eventos que ocorrerem entre a relação de emprego, né? Dentro da relação de emprego. O fundamento, então, do direito do trabalho é a proteção do trabalhador. É a única finalidade. Então, o direito trabalhista protegeu tanto o trabalhador que os empregadores, né, aqueles patrões, os empresários, se tornaram refém desse direito, que qualquer coisinha eles tinham que pagar altos custos, né? E as ações também, como a lei os princípios de proteção, renunciabilidade, isso aí fazia com que os patrões pagassem por tudo, né? Mesmo não tendo razão o empregado. Então, eles pagavam tudo. Claro que isso mudou com a nova lei, nós vamos também ver um pouquinho disso, né? As mudanças. Nós fizemos perguntas dentro do nosso questionário, as mudanças que ocorreram, né? Dentro das leis trabalhistas, e isso melhorou um pouquinho essa relação empregado-empregador. Tá? O fundamento do direito do trabalho, então, é a proteção do trabalhador para parte economicamente mais fraca da relação. Por que proteger o trabalhador? Porque é a parte no polo mais fraco da relação de trabalho. Tá? Então, direito do trabalho como ramo da ciência do direito, composto por conjunto de normas que regula, então, no âmbito individual e coletivo, tá? Não se esqueça que é no âmbito individual e coletivo, a relação de trabalho subordinado. Pode ver que está em azul aí, né? Bem grifado, que é para não perdermos isso, que determina seus sujeitos, empregado e empregador, e que estrutura as organizações destinadas à proteção do trabalho. Tá? Olha aí, esse esquema, praticamente aí o objeto, então, a relação de trabalho, subordinado, individual ou coletivo. Sujeitos, empregado e empregador. Fundamento, proteção do empregado. Então, o direito do trabalho foi mais ou menos para proteger o empregado, que é a parte é o polo mais fraco da relação de trabalho. Tá? Tem gente entrando ainda na nossa live. Tá? Então, a conceituação do direito do trabalho. Aí, Leandro, tudo bom? Então, a conceituação do direito do trabalho pela doutrina não é, no entanto, tema tratado de forma simples, tá? Embora o conteúdo de uma extensão também seja a base das definições do direito do trabalho, enunciadas pelos diversos doutrinadores, essa divergência ou diverge em relação ao foco dado, ou seja, há que considerem o direito do trabalho como ramo do direito de tutela ou de proteção do trabalhador. É aí que eu falei para vocês. Então, ele foi criado simplesmente para proteger o trabalhador. Tá? Então, nós vimos, então, foi o tema do nosso trabalho, uma atividade que eu passei, as teorias subjetivas e as teorias objetiva e subjetiva, e a teoria mista. Né? Inclusive, pedi para vocês fazerem um cronograma, um organograma, né? Relacionando elas. Então, teoria subjetiva, uma, e teoria objetiva, outra. E a teoria mista englobando as duas, objetiva e subjetiva. Claro que alguns se perderam, não fizeram, mas eu atribuí algumas coisas. A teoria subjetiva, então, é aquela que são as definições do direito do trabalho, que tem como enfoque o sujeito das relações jurídicas, por ela regulada. Isto é, os trabalhadores e os empregados, é a subjetiva. A subjetiva adota como centro de definição do direito do trabalho o caráter protecionista das normas, tá? Melhores condições econômicas do social do trabalhador. O direito do trabalho se caracteriza, então, como direito especial de proteção aos trabalhadores. Então, a teoria subjetiva de explicar o direito do trabalho envolve, então, na teoria objetiva, ou a relação
dos trabalhadores, né? Proteção aos trabalhadores. Já vimos aí economicamente mais fraco, hipossuficiente, e da relação jurídica qual seja o empregado, tá? E a parte mais forte é o trabalhador, o empregador, tá? E a teoria objetiva, essa definição do direito também, que tem em vista a relação de emprego e seu resultado, trabalho subordinado, né? Não as pessoas, mas sim essa relação, né, entre elas, tá? A relação jurídica de emprego é disposta como objeto do direito, por isso que ela é a teoria objetiva, tá? O enfoque conceitual está na relação jurídica de tendência, então, ou subordinação, que se forma entre as pessoas que exercem certa atividade ou proveito de outra e sob sua ordem, tá? E a teoria mista? A teoria mista, então, da definição de direito, as definições mistas são aquelas que fazem uma combinação desses dois elementos, objetivo e subjetivo. Então, a mista, ela está abrangendo a objetiva e a subjetiva. Então, ela vê não só as relações entre empregado e empregador, mas também como objeto da relação de trabalho, tá bom? Essa é a definição da teoria mista. Considerando que o seu objeto, a relação de emprego, seus sujeitos, empregado e empregador, e o seu fim, o último, que é a proteção do trabalhador e a melhoria de sua condição social. Aí vimos também essa evolução histórica, vamos passar correndo por ela, né? Porque é muita coisa na evolução histórica, mas só um resuminho aqui, ó. Sociedade pré-industrial, escravidão, servidão, corporações de ofício, lembram aí? Primeira relação de trabalho, escravidão, o escravo fazia tudo para o seu senhor, né? Servidão, todo mundo estava servindo um senhor só, feudalismo, né? E a corporação de ofício, aí veio os artífices, né? Aqueles especialistas que começavam a ensinar seu trabalho aos que eram às pessoas abastadas que pagavam a seus filhos para que o artífice ensinasse a sua profissão, já é uma relação de trabalho. E na sociedade industrial, nós vamos ver que o trabalho foi assalariado e subordinado. Então, em resumo, né? Nossa Constituição mexicana, em 1917, foi a primeira que instituiu, então, algum significado dos direitos sociais do trabalhador. Tá? Relações. Fator de grande importância para o avanço da constitucionalidade. Veio, então, a Constituição de Weimar, né, 1919, também, né, já criando aí o Tratado de Versalhes, que, com a Primeira Guerra Mundial, né, com parte da Organização Internacional do Trabalho, criou, então, esse departamento para justamente verificar, então, alguns princípios que nós temos até hoje, né? Ou seja, justiça social, essenciais para alcançar uma paz universal entre os permanentes. Claro que o empregador fazia com que os trabalhadores desse até o último sangue que tivesse para que houvesse uma grande produção. Aí viemos, então, depois, né, 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, só faz parte dela dos países que acordaram entre si, aqueles que assinaram o contrato, outros não fazem parte. Alguns não fazem parte. O Brasil faz parte, então, da Organização das Nações Unidas, né, 1948, Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, vamos ver, então, eu pedi para vocês fazerem um resumão, né? Vamos ver o direito trabalhista no Brasil, inicia com a Revolução de 30, né? Mas algumas leis, em 32, 31, 32, dispunha sobre o Departamento Nacional do Trabalho, em 1931, né? Regulava a sindicalização. Olha só,
O mal começou em 1971, sindicatos. Depois, 1932, estava, então, regulava, então, a respectiva horário de trabalho, claro que não podia passar de 8 horas, claro que isso aí foi... Né? Depois, em 1934, os decretos que regulavam a associação profissional aos sindicatos também, né? 32, 34, já se preocupava com as leis sindicais, né? Então, 1942, em 1º de maio de 1943, a consolidação das leis trabalhistas pelo governo de Getúlio Vargas, né? Que criou a CLT, né? Um decreto-leis, né? Dia 9 de agosto, e entra em vigor 3 meses depois, dia 10 de novembro de 43. Então, aí, essa lei trabalhista vigente, né? Até as suas leis foram vigentes até 2017, pela Lei 3.467, de 13 de julho de 2017, que sofreu alterações. Então, o que eu queria que vocês respondessem é que, aqui, ó, dos 922 artigos da CLT, foram alterados 54, inseridos 43 artigos, novos artigos, e 9 foram revogados, totalizando 106 modificações. Muitas dessas alterações, em especial, as que consubstanciam a previsão de prevalência do negociado sobre o legislado. Tá? Então, a negociação entre empregado e empregador aí torna-se mais preponderante para os dois do que a própria legislação, tá bom? Então, prevalece na negociação sobre o legislado. Terá um reflexo significativo na própria estrutura do direito trabalhista. Então, com isso, dando ao acordo entre as partes uma maior autonomia, um maior poder, tirando disso, então, a lei, né? Tirando a própria lei da parada. Então, isso foi alterado pela Lei 13.467, tá? Então, deu mais autonomia, então, àquilo que foi acordado. Ó, eu trabalho para você 3 dias da semana, vou ficar em casa o restante e faço o meu trabalho. O importante meu salário é tanto. Concorda? Sim? Ponto. Não quero FGTS, não quero férias, né? Então, o cara pode abrir direitos, e isso está dentro do contrato. E derrubando o princípio da irrenunciabilidade. Olha, vira aí, então, como foi caracterizado, então, essas alterações da própria lei trabalhista, das consolidações. A primeira desta fase é caracterizada pela ausência da proteção do trabalho. Ficou caracterizado, então, pela Lei 3.467, né? 13.467, 13 de julho de 2017, a caracterização pela ausência da proteção aos trabalhadores. Ora, se a CLT for criada para proteger os trabalhadores, a nossa nova lei agora tira essa proteção toda, né? Descaracteriza, ficam ausentes. Né? E alterou também muitas das constituições antigas que davam essa ênfase maior. Ficou claro isso? Bom, característica do direito do trabalho. Então, são características do direito do trabalho. A primeira delas é um direito em constante formação e evolução. Claro, todo direito é isso, né? Hoje temos um entendimento, amanhã o Gilmar Mendes tem outro, o Dias Toffoli tem outro. Pronto, devemos usar o que eles têm de entendimento, tá bom? Ou então eles decidem pelas nossas vidas, ou até mesmo o executivo, ou até mesmo os legislativos. Tem gente entrando aí, peraí. Ok? Então, é um direito em constante formação e evolução. As relações jurídicas pelo direito do trabalho são dinâmicas, não são estáticas, né?
ela sofre mutações, sofre influências, né? Devido à evolução do nosso pensamento, à evolução da sociedade também, né? Continuamente em mudanças, né? Sofrendo influência direta de fatos econômicos, sociais e políticos. Esse político aí que é triste, né? O direito do trabalho evolui e se modifica a partir de, então, das transformações ocorridas na sociedade, tá? Caracterizando por esta razão como um dos ramos mais dinâmicos da ciência do direito. Todo direito, às vezes, do direito, a ciência do direito são dinâmicas, tá? Mas a que sofre maior mutação, né? Caracteriza pela razão de uma maior dinâmica, é o direito do trabalho, tá? É um direito especial, tá? Refere a categorias determinadas de pessoas, tá? Preponderantemente os trabalhadores que exercem trabalho subordinado e remunerado, em um particularismo que derrota o direito comum no que for com ele incompatível, tá? É intervencionista, o caráter intervencionista do direito do trabalho está ligado à sua própria origem histórica, tá? Ou seja, o direito do trabalho veio para proteger o empregador, né? E isso aí é uma intervenção, né? Porque não deixando que haja injustiças, né? A força, então, né, do empregador sobre os trabalhadores é equilibrada, então, essa desigualdade é equilibrada pela intervenção das leis trabalhistas, tá bom? Tem cunho nitidamente universal, ou seja, atinge toda uma sociedade, né? Sociedade até o mundo todo, né? Tratado de Versalhes, os países signamáticos, né? Aqueles que assinaram, né? Então, tem que cumprir o acordo de Tratado de Versalhes, que previu necessidade de uniformizar internacionalmente as legislações de proteção do trabalho. Porque uns países eram bastante sacrificados, o trabalhador, bastante escravizado, outros tinham regalias, né? Então, o que veio fazer o Tratado de Versalhes? Dar um parâmetro de igualdade para todos os trabalhadores, né? Ok? Então, seus principais institutos são de ordem coletiva e socializante. Direito do trabalho, tal como é hoje, então, nós podemos dizer que é um fruto da consciência e da atuação coletiva dos trabalhadores. Muitos direitos conseguidos dos trabalhadores foi em luta, reivindicações, né, acordos coletivos e etc. Tá? Que nós tivemos. Então, fazendo um cunho social, coletivo e social. Aliás, exatamente por ser o instituto de índole coletiva, é que o direito do trabalho mais se particulariza em relação aos demais ramos da ciência jurídica. E, por último, é o direito de transição e da transação. É inegável que um Estado social ou democrático de direito, a principal tarefa da assistência do direito é a obtenção de paz social pelo advento de uma sociedade menos injusta socialmente. Tá? O direito do trabalho, então, é um ramo do direito que melhor reflete essa ideal de justiça social. Bom, funções, né, do direito do trabalho, fala em funções, significa, então, um sistema de valores que o direito do trabalho pretende realizar, então, aos objetivos ou propósitos ordenamento trabalhista, ao papel que este ramo da ciência do direito desempenha na sociedade. Bom, primeiras funções: direito do trabalho, função social, função econômica, função tutelar, de tutela, de proteção, né? Função social é o quê? Justiça social, ou seja, função econômica, pagar o devido salário, né? Trabalhou, pagou o salário, né? Função tutelar é garantir a proteção ao trabalhador, né? Função integradora ou de coordenação, claro que integra, a Cira está falando. Cala a boca, Cira, burra. Ela não para. Meu celular está ali.
Tá, entende? Então, foi isso. Então, função conservadora ou opressora do Estado. Tá? Podemos ver que os funcionários públicos têm lei própria, né? Não atende à lei trabalhista. Então, eles são mais sacrificados. Por exemplo, os funcionários federais não têm fundo de garantia, não tem, tem outras regalias, né? Claro, mas não tem fundo de garantia, não tem, tem outros ganhos que reivindicaram, né? Mas totalmente diferente. Não tem outras funções importantes, toma posse, o empregado não pode ser demitido só com justa causa ou processo devidamente administrativo, né? Como sindicância, crime, etc., pode haver a demissão. Tá? Claro que o governo hoje quer mudar isso. Né? Por quê? Porque o funcionário, né, público, né, tá com muitas regalias, né, com altos salários, principalmente os judiciários, né, e se protegeram até o legislativo, na parte de deputados e senadores, se tem um elenco de regalias que a maioria dos funcionários, dos trabalhadores não tem. Né? Claro que tem os seus prós e contras. Né? O concurso público, o outro é elegido, é elegível, né? Tá? Aí não podemos fazer nada. No entanto, segundo a Maurino Mascaro Nascimento, né, ao se estudar tais funções, não se pode olvidar, ou duvidar, né, que o direito do trabalho é um instrumento de realização da justiça social, tá? E da tutela do trabalhador, e que suas funções somente podem ser cumpridas e ser prevista em uma estrutura jurídica formal, que molde o seu conteúdo e fixe os preceitos e as sanções determinantes dos comportamentos autorizados ou proibidos nas relações entre trabalhadores e empregadores. Sua função, então, são funções do direito do trabalho. Se eu não me engano, eu pedi isso no trabalho, né, numa atividade. Bom, são elas funções sociais, ramo jurídico, no meio realiza valores sociais, como preservação da dignidade humana, ou seja, ela trabalha, tem direito a salário justo, né, para se manter e manter sua prole, né, sua família. Função econômica, concessão de vantagens econômicas, o trabalhador é necessário para que possa ter meios de subsistência. Prevenção de dignidade humana, tá? Função social. Função econômica, meios de subsistência, equilíbrio econômico da sociedade, tá? Um meio de repartição de renda, né? Também economicamente falando. Função tutelar, protege o trabalhador contra os abusos do poder econômico, tá? Direito do trabalho é cumprido por meio de elaboração das normas e de tutela do trabalhador e restritivas da autonomia individual, seja pelo próprio Estado, por meio de elaboração de leis, seja pelo poder de representação concedida aos sindicatos. Os sindicatos podem representar e pedir para a proteção do trabalhador. E as funções integradoras e coordenação. Essa função, então, o trabalho deve integrar e coordenar os interesses sociais com interesses econômicos. Tá? Então, coordena e integra os sociais com o econômico. E funções conservadoras ou opressoras do Estado é a expressão da força de opressão do Estado que se utiliza das leis para ofuscar e sufocar os movimentos operários, para restringir a autonomia privada e coletiva. Essa função conservadora, então, é a expressão da força da opressão do Estado. Bom, natureza jurídica do direito do trabalho. A natureza jurídica, então, significa classificá-lo entre os demais ramos da ciência jurídica. Nós vimos que ela faz parte do ramo do direito privado, né? Porque trata-se, então, do direito particular das pessoas, né? Não tem nada a ver com o Estado, mas
o direito do trabalho também pode ser um ramo do direito público, porque fundamenta sua posição na constatação de que, na sua maior parte, é fruto do intervencionismo estatal, ou seja, o Estado intervém nas relações privadas do trabalho. As relações são privadas, tá? Então, o direito do trabalho é um direito privado, tá? Não é um direito público. Mas nós vimos que o direito público intervém, é um fruto do intervencionismo estatal que o Estado tem com relações aos privados do trabalho, né? E substitui a livre manifestação das vontades, pela sua própria vontade, manifesta por meio de leis. As relações jurídicas reguladas pela lei é só por exceções derivadas do exercício da autonomia. Então, o Amaury Mascaro Nascimento, que é o nosso doutrinador, os argumentos apontados pelos adeptos desta teoria são de 3 ordens. A primeira delas, a natureza administrativa, tá? De algo das normas trabalhistas, como é o caso das normas de fiscalização do trabalho. Então, na parte de fiscalização, ela já é mais pública, né? Por quê? Quem faz é o Estado, então, que fiscaliza, né, as relações trabalhistas, ou seja, vê se o ambiente do trabalho está ok, vê se o empregador está cumprindo as suas obrigações e os empregados também, tá? Então, nessa parte de fiscalização, normas de fiscalização, ela vem do direito trabalhista público, né? Do direito público. Imperatividade das normas, né? Imperatividade quer dizer, determina, manda, né? E cumpre-se, né? Sendo nulo qualquer ato destinado a desvirtuar impedimento ou fraude na sua aplicação, tá? E o terceiro, caráter estatutário das normas trabalhistas. Tem em vista a semelhança que possui com relações mantidas aí no nossas leis trabalhistas, tá? Mantida pelo Estado como agente público no âmbito do direito administrativo, tá? Muita coisa no direito administrativo também relaciona-se com o direito do trabalho. Soma-se ainda esses argumentos a irrenunciabilidade e a impossibilidade de reconhecer o conteúdo contratual das normas trabalhistas, tá? A reforma trabalhista, então, da Lei 13.467, então, amplia-se significativamente a autonomia individual do trabalhador e o negociado passa a prevalecer sobre o legislado, o que, sem dúvida alguma, afeta fundamentalmente a teoria do direito do trabalho, como ramo do direito público, que, nosso ver, perde de vez relevância, tá? Então, a reforma trabalhista, então, dá ao direito do trabalho um ramo de direito privado, tá? Por quê? Porque as relações entre empregado e empregador é o que manda. Se o acordo está lá e eles assinaram, concordaram, então é a vontade das partes que devem ser atendidas, e não a lei que o protegia. Mas, aí, com a Lei 13.467, de 2017, deu essa regalia, ou seja, essa liberdade na celebração dos contratos trabalhistas. Ficou claro isso? Então, em relação à origem, o direito do trabalho nasceu mesclado às normas de direito civil. Ora, direito civil é o quê? Direito privado, né? Onde trata da personalidade, das sucessões, famílias, direito das coisas, direito das obrigações, tudo dentro do direito civil. Por exemplo, as normas relativas ao direito à família, a posição majoritária encontrada na doutrina, no sentido de considerar o direito do trabalho um ramo do direito privado. Então, se perguntar se o direito do trabalho é um ramo do direito público ou um ramo do direito privado, o que você responderia? Pode colocar aí no chat aí para nós. Parece que, então, a reforma trabalhista, trazida, então,
pela lei, né, pela nova lei 13.467, ao ampliar significativamente a autonomia individual do trabalhador, ao prever que a negociado passa a prevalecer sobre o legislado, insere definitivamente o direito do trabalho no âmbito do direito privado. Pode responder ou não? Vamos lá, coloque no chat, gente. Acorda, gente. Estão dormindo, todo mundo, né? Tá? Então, pulamos essa parte, a natureza jurídica do direito do trabalho, então, intervencionista, estatal na relação privada do trabalho. Imperativo de normas trabalhistas, irrenunciabilidade do direito do trabalhador, direito privado. Deriva da alocação de serviços do Código Civil. O sujeito do contrato de trabalho são dois particulares, ramo do direito privado. Isso. Mesmo com a intervenção do poder público, ele continua sendo direito privado. Tá? Ó, autonomia do direito do trabalho, nós vamos dizer que ele é autônomo em determinado ramo de direito, decorre da existência da autonomia legislativa, né? Nós temos leis próprias para ele, né? Por isso que ele é autônomo. Autonomia legislativa, e depois autonomia didática, ele mesmo se interpreta e ele mesmo se dá a entender, né, estuda a disciplina especificamente. Não só nas faculdades de direito, como também em outras, como administração de empresas e economia. Tem tudo a ver, né? O direito do trabalho, então, completa a convicção acerca da autonomia, então, do direito do trabalho, o fato de contar com uma jurisdição especial, Justiça do Trabalho. Nós temos a Justiça do Trabalho, então nós temos uma parte conciliadora, né, que entra um primeiro acordo entre empregado e empregador, tanto é que tem o juiz patronal e o juiz sindical, né, que atende os sindicatos ou os empregados, né, que faz parte. Então, há um acordo ali previamente, tá? Houve acordo, fecha-se ali a lide, a discussão. Não houve acordo, segue para o juiz decidir. Por isso que as varas trabalhistas, né, têm a junta de conciliação e justiça do trabalho. Tá? Autonomia jurisdicional, o ramo de direito privado, porém possui leis públicas. Ah, sim, Agostinho. Claro, as leis são públicas, né? Mas é para que todos cumpram. Tá? Então, nossa autonomia do direito tem autonomia legislativa, autonomia doutrinária, tá? Autonomia didática e autonomia jurisdicional. Ou seja, cada departamento, cada cidade ou cada área do direito tem a sua jurisdição, né? Tem a jurisdição estadual e tem a jurisdição federal, né? E também no âmbito do Suprema Corte, também na área trabalhista. Tá? A autonomia legislativa tem leis próprias específicas para o direito do trabalho. A doutrinária são os nossos doutores na área de direito, né? Que apreciam e descrevem as leis que são colocadas de forma ampla, né? E eles fazem com que ela fique mais acessível, mais digerível, vamos dizer assim, para o entendimento dos leigos, né? A divisão do direito do trabalho, então, apresenta uma divisão que leva em conta a diversidade das normas trabalhistas, tá? E necessidade de agrupá-las de uma forma ordenada em setores específicos que compõem o todo, tá? Então, o direito individual do trabalho, o direito tutelar do trabalho, o direito coletivo do trabalho e o direito público do trabalho. Ó. Então, ela divide assim, ó. O direito do trabalho se divide em, vamos especificar cada um. O objeto do direito individual do trabalho é o estudo das relações individuais do trabalho subordinado, mantidas por seus sujeitos, né? Quem são os sujeitos? Empregado e empregador. E o direito tutelar compõe-se de normas jurídicas que impõem ao trabalhador e ao empregado deveres jurídicos públicos
com vista à proteção do primeiro, ou seja, normas jurídicas por meio das quais o intervencionismo estatal mostra-se mais acentuado do que em outras áreas da mesma disciplina. Tá? Por isso que é um direito tutelar. O direito coletivo tem por base as relações coletivas do trabalho, grupos de empregados e grupos de empregadores, né? Bom, o conflito pelos advindos e os órgãos que representam o grupo respectivo. O direito coletivo do trabalho abrange normas jurídicas derivadas das soluções de conflitos coletivos e que são fontes próprias do direito do trabalho. Então, mesmo tendo a nossa legislação, o direito coletivo do trabalhador pode abranger, então, acordos, soluções de conflitos que, às vezes, não está especificamente na lei. Tá? Mas, depois deles acordado entre as partes, né, o grupo de empregados e grupos de empregadores, eles viram lei e são fontes próprias do direito do trabalho. E depois o direito público do trabalho, é a parte do direito do trabalho composta pelo conjunto de normas e princípios que regulam, então, a relação de cada um dos seus sujeitos na relação de empregado como Estado. Tá? Ou seja, a fiscalização, a formação, a qualificação, a colocação da mão de obra, o fundo de amparo ao trabalhador, o seguro-desemprego, tudo isso está em relação ao quê? Aos direitos ao direito público do trabalho. Tá? Só nessa questão. Tá? Mas ele é um direito privado, tá? Como muitos colocaram no ramo do direito privado, que porém possui leis públicas. Por que leis públicas? Aqui, ó, porque abrange a fiscalização, a formação, a qualificação e a colocação da mão de obra e o fundo de amparo ao trabalhador e ao seguro-desemprego. Tá bom? Então, nós terminamos os princípios, nós partimos para a próxima aula. Vamos encerrar nosso conteúdo de hoje, então, tá? Alguém tem alguma pergunta, pode colocar, ou continua gravando, ou podemos parar a gravação, tá bom? Todo mundo dormindo? Interrompido.